Bom dia, paz do Senhor. Estou aqui para trazer a reflexão do dia, que se encontra no livro de 1 Samuel, no versículo 8, que vai dizer assim: E aconteceu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juiz sobre Israel. O nome dos seus filhos primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abias. Estes foram juízes em Beceba. Porém, os seus filhos não andaram perante o caminho dele. Antes, se inclinaram para a avareza e aceitaram o suborno e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: Eis que já está velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei, para que nos julgueis. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para que não reine sobre eles. Essa palavra ela é bem, digamos assim, que é uma palavra que nos toca profundamente. Quando entendida, quando o Espírito Santo, ele te mostra, quando ele nos mostra e nos capacita a entender aqui a colocação de Deus ao falar com Samuel. Samuel se sentiu ofendido naquele momento porque ele pensou que o povo estava rejeitando ele como juiz, não estivessem aceitando ele como juiz pelo erro de seus filhos, né? Que haviam ali defraudado, que estavam ali roubando do povo. Mas Samuel não havia errado, Samuel não havia defraudado nem roubado do povo. No entanto, seus filhos faziam aquilo escondido. Samuel não tinha conhecimento do que vinha acontecendo. Mas o Senhor ele vai deixar bem claro no versículo 7, que o povo não estava desprezando Samuel como seu juiz, mas e sim a ele. Aí trazendo essa palavra para os dias de hoje. Quantas são as vezes que a gente desprezamos ao Senhor por tão pouco? E quando chega uma certa data do ano, a gente condena Judas. A gente queima Judas, faz ali um boneco e queima Judas. Mas aí se a gente for trazer ao pensamento, por muito menos, a gente trai o Senhor. Por muito menos. Às vezes por uma tela de celular, às vezes pelo Instagram, às vezes por uma vaidade. A gente deixa de servir ao Senhor para servirmos a nossa própria vontade. Como você tem vivido hoje? Como você tem tirado para si uma lição de que viver para o Senhor é melhor, servir ao Senhor é melhor, estar aos pés do Senhor é o que Ele espera de nós. Como você tem trago a palavra do Senhor para os seus dias? Como você tem servido ao Senhor? Será se é do jeito que o Senhor espera? Ou será se você tem dito sempre, eu tenho Deus no coração, mas você não tem Deus nas atitudes? Porque hoje a gente tem que viver como? Que a nossa boca venha falar dos atos que a gente tem feito. Se sua boca tivesse que falar hoje do que você tem feito, será se seriam coisas boas? Temos que nos acordar para os tempos de hoje, para que a gente não venha fazer como este povo fez, pedir um rei, sendo que quem reinava naquela época era o próprio Deus. Era o próprio Deus que reinava sobre aquele povo. E aquele povo não reconheceu, pedindo para si um outro rei. E o Senhor diz: ouve a voz do povo, dá então um rei para eles. Mas eis que eu constituirei sobre eles quem reinará. E o Senhor buscou Saul, um homem de coração direcionado à vontade do Senhor. Mas a gente sabe que não é por muito tempo que essas coisas acontecem. Porque Saul logo mais se voltou contra a vontade de Deus, porque permitiu que a riqueza, que o dinheiro, que o poder predominasse sobre ele. Então que nós não venhamos ser assim, que não venhamos permitir que o dinheiro ou até mesmo o poder venha predominar sobre nós e fazer o nosso coração voltar contra Deus.
mas que o nosso coração esteja sempre direcionado à vontade dele. Amém?